Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui às atmosferas solares, às camadas da atmosfera solar, a gente vai ver agora a coroa, mas antes de entrar na parte da coroa, eu queria só mostrar para vocês aqui uma estrutura da cromosfera e a zona de transição, né, que é essa zona aqui destacada na cor branca, que é uma região de transição entre a cromosfera e a região da coroa. Nesse diagrama aqui a gente pode ver a estrutura de uma espícula, por exemplo. Tá? Nós vimos que a espícula é uma estrutura que o gás ele sobe, né, formando essas estruturas pontiagudas, a alturas que podem chegar até 10 mil quilômetros de altura. Lembrando aí que o diâmetro da Terra, do planeta Terra, é de aproximadamente 12 mil quilômetros. Então nós estamos falando aí de uma estrutura que é do tamanho da Terra, né? Essas espículas. E essa região de transição entre a cromosfera e a coroa, ela é caracterizada por um aumento abrupto da temperatura do gás, né? Aqui tem um gráfico mostrando a variação da temperatura em função da altura acima da fotosfera, tá? Então repare que conforme você vai se afastando do Sol, você vai se distanciando da fotosfera, a temperatura ao longo da cromosfera ela tem uma ligeira diminuição e depois ela começa a aumentar. E nessa região chamada de região de transição, você tem um aumento abrupto da temperatura, atingindo temperaturas da ordem de milhões de Kelvin. Então parece meio contraditório, né? Realmente é, porque essa distância aqui no eixo X representa a altura em relação à fotosfera, ou seja, eu estou me afastando do Sol e o esperado seria que a gente observasse uma redução nos valores de temperatura do gás, né? Mas muito pelo contrário, quando chega na coroa, esse valor ele aumenta para milhões de kelvins, tá? Essa contradição, nós vamos ver mais para frente, ela está relacionada justamente com a atividade magnética solar, tá? São os campos magnéticos solares que injetam energia nessa região e isso se caracteriza pelo aumento da temperatura. Bom, vamos então entrar agora no estudo da coroa, que é a camada mais externa da atmosfera solar. Ela tem, além de ser a camada mais externa, ela é a mais extensa, tá? A distância da coroa, a extensão da coroa pode atingir a órbita de Mercúrio, por exemplo. Então, uma extensão de milhões de quilômetros no espaço. Ela tem esse formato irregular, que a gente só consegue observar. Uma das formas de observar a coroa solar é durante os eclipses solares, tá? Então essa nuvem, essa região tênue que é observada ao redor da Lua, né? Quando a Lua passa na frente do disco solar, é justamente a coroa. E durante muito tempo, os eclipses solares foram a única forma dos astrônomos estudarem a coroa solar. Hoje em dia nós temos outras técnicas para observar a coroa solar, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Bom, a densidade dessa região é uma densidade muito baixa, tá? A densidade da coroa solar é da ordem de 10 a 9, 10 a 10 partículas por centímetro cúbico. Para a gente ter aqui uma referência, uma comparação, a densidade da atmosfera terrestre no nível do mar é da ordem de 10 elevado a 19 moléculas por centímetro cúbico, tá? Então, a coroa solar é uma região bem rarefeita. Bom, do que é constituído a coroa solar? A coroa solar é constituída basicamente de hidrogênio e hélio, como todo o Sol, né? Aquela proporção que se observa no Sol é também observada na coroa solar, só que os espectros, as medidas espectrais, indicam a presença de elementos químicos altamente ionizados. O hidrogênio e o hélio, por exemplo, estão, não só hidrogênio e hélio, mas carbono, nitrogênio e oxigênio, eles estão totalmente ionizados, tá? Ou seja, todos os elétrons desses átomos foram completamente arrancados, ficando apenas os núcleos atômicos expostos, ok? Também a gente observa a presença de cálcio e ferro,
altamente ionizados. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem o espectro na região do ultravioleta, tá? Onde essas linhas aqui, essas linhas de emissão espectrais, estão associadas, todas elas estão associadas ao átomo de ferro. Só que é o átomo de ferro 13, o átomo de ferro 12, o átomo de ferro 11. O que representa essa numeração romana ao lado do símbolo do elemento químico? Nós vimos isso na disciplina de Introdução à Astronomia, que a gente costuma representar algarismos romanos ao lado do elemento químico para denotar o seu estado de ionização. Então, por exemplo, quando o átomo está neutro, a gente representa esse átomo neutro pelo algarismo romano 1. Então, o átomo de ferro 1, ou a linha espectral associada ao átomo de ferro 1, representaria o átomo de ferro neutro. Tá? A linha espectral associada ao átomo de ferro 2 representa o átomo de ferro uma vez ionizado. E assim sucessivamente. Então, essas linhas espectrais que estão relacionadas com os átomos de ferro 13, por exemplo, representam o átomo de ferro 12 vezes ionizado, ou seja, ele perdeu 12 elétrons. Tá? Lembrando aí que o átomo de ferro ele tem 26 elétrons no total, porque ele tem 26 prótons no seu núcleo. Tá? Bom, aqui temos linhas também do ferro 12, do ferro 11, tem do ferro 8, repare que aqui ele não está tão ionizado assim, comparado com os demais, mas ainda assim é um ferro que perdeu 7 elétrons da sua camada. Tá? E para os átomos perderem essa quantidade absurda de elétrons, né, a região precisa estar muito aquecida. Então, é daí que veio a medição da temperatura da coroa solar como sendo da ordem de milhões de kelvins. Tá? Ela pode atingir até 2 milhões de kelvins nessa região. Uma curiosidade a respeito das primeiras medidas espectrais da coroa solar é que muitas dessas linhas espectrais não havia sido identificadas logo de início, né? Ou seja, nenhum elemento químico possuía, aqui na Terra, um espectro com linhas espectrais com esses comprimentos de onda. No início, cogitou-se até a existência de um novo elemento químico que ainda não havia sido detectado na Terra. Esse novo elemento químico foi até batizado de corônio, em homenagem, né, fazendo referência ao nome dessa atmosfera do Sol, a coroa solar. Posteriormente, é que se verificou em laboratório que essas linhas espectrais se tratavam justamente de elementos químicos muito ionizados. Né? E aí passou-se a identificar quais seriam esses elementos químicos ionizados. Ok? Bom, apesar dessa temperatura toda, né, da ordem de 1 milhão de kelvins, se você pegasse uma nave espacial e pudesse viajar nessa região, você não sentiria a sensação térmica, digamos assim, não seria a sensação térmica de 1 milhão de kelvins, tá? Seria a sensação térmica, digamos, de 6.000 kelvins, que ainda assim é uma temperatura altíssima, mas é a temperatura que está na fotosfera. E por que isso? Justamente porque a coroa ela é muito rarefeita, tá? Então a gente sente muito mais a radiação vindo, o calor, né, emitido pela fotosfera, do que propriamente a radiação emitida pela coroa solar. Tanto é que é necessário haver um eclipse da fotosfera para bloquear o brilho que vem da fotosfera para que a gente consiga observar o brilho da coroa solar. Em termos comparativos, né, esse brilho da coroa solar ele seria equivalente ao brilho da lua cheia. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, apesar da altíssima temperatura que tem aqui, e como nós já vimos, né, que o fluxo luminoso, o fluxo de energia luminosa, o brilho da estrela de um objeto está diretamente relacionado com a temperatura. No entanto, pelo fato de ser uma região muito rarefeita, tá, o brilho acaba ficando fraco dessa região.
Bom, uma outra forma da gente observar a coroa solar é a partir da utilização de filtros, assim como na cromosfera, né? Se a gente, no caso da cromosfera, a gente utiliza filtros do hidrogênio, né? O mais comum é o filtro H-alfa, que deixa passar a luz emitida pelo hidrogênio em 660 nanômetros aproximadamente. Tá? Esse é o comprimento de onda da luz emitido pelo hidrogênio. Bom, para a observação da coroa solar, a gente utiliza filtros no UV e no raio-x, como por exemplo o dessa imagem aqui. Tá? Essa imagem foi obtida utilizando um filtro no raio-x, ou seja, só deixa passar a luz de comprimento de onda do raio-x. Tá? E aí, com isso, a gente consegue observar estruturas que estão na coroa solar, uma vez que nessa altíssima temperatura que a coroa se encontra, a emissão vai ser basicamente no ultravioleta e no raio-x, ok? Não que a fotosfera não possa emitir nesses comprimentos de onda, mas a emissão da fotosfera nessas janelas espectrais é muito baixa comparada com a emissão da coroa solar. Então, quando a gente faz uma imagem da coroa solar ou do Sol, né, utilizando filtros no UV e no raio-x, a gente observa estruturas como essas aqui. Reparem na irregularidade da coroa solar, ok? A gente tem regiões mais brilhantes, a gente tem regiões menos brilhantes, que mostram como se houvesse um buraco na coroa solar. Né? Nós temos estruturas curvas, indicando aqui já a presença de campos magnéticos até mesmo na coroa solar, tá? E isso é justamente um indicativo da transferência de energia, né? Que vem lá da fotosfera do Sol para a coroa solar, o que justifica, por exemplo, as altas temperaturas, as altas velocidades que a gente encontra na coroa solar.